Ele faz de propósito, só pode. Você quer saber os números exatos do conflito de Gaza? É só perguntar para o Lula. Ele, e não só ele, divulga números fakes fornecidos pelo Ministério da Saúde de Gaza. Sabe quem é esse ministério? É o próprio Hamas. Mas o Lula vai além. Se já não fosse suficiente divulgar os números claramente fakes que você acredita, ele tem uma metodologia antiga que eu tenho quase certeza que o Hamas aprendeu com ele. Fica aí, eu já volto. Toda vez que você encontrar uma notícia sobre Gaza que começa assim: segundo a ONU, pode ter certeza que há grandes chances de ser uma informação falsa. Não existe ONU dentro de Gaza, o que existe são agências associadas ao terrorismo, como a UNRWA. Da mesma forma, quando você ouvir a notícia que comece com segundo o Ministério da Saúde de Gaza, significa uma organização terrorista desesperada para fazer você ficar contra Israel. Essa é a guerra suja de propaganda do Hamas, que tem um belo representante aí no Brasil. Ninguém menos do que o presidente do país. Presta atenção nessa última fala do Lula em uma convenção nacional sobre direito da criança e do adolescente que aconteceu essa semana em Brasília. Eu queria, se vocês pudessem, levantasse a mão para a gente fazer uma foto e dedicar esse encontro a algumas pessoas que não podem estar entre nós. Vamos levantar a mão, afinal a foto não sai bonita. Esse levantar de mão de vocês é, na verdade, uma demonstração da nossa solidariedade a quase 735 milhões de pessoas, dentre os quais muitas crianças que vão dormir toda noite sem ter um copo de leite para tomar ou um pedaço de pão para comer. As crianças, os quase 40 mil que morreram e ficaram órfãos de pai e mãe por conta da Covid. São as crianças que no Brasil morrem de desnutrição porque ainda não recebem as calorias e a proteína necessária. Mas, sobretudo, é uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças. 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana. 12 milhões de crianças? Oi? Gaza tem pouco mais de 2 milhões de habitantes totais, incluindo os adultos. Mas como já conhecemos o 9 dedos de outros carnavais, isso é completamente proposital. O que a mídia está dizendo que foi um erro é proposital. Você não lembra disso? Deixa eu refrescar a sua memória. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E parece que o Hamas aprendeu com o próprio Lula. E tem gente batendo palma e se indignando com números ilusórios apresentados para você. Antes de eu te mostrar por que os números de vítimas civis é fantasia e não passa de uma guerra midiática,
coloque uma coisa na sua cabeça. Ninguém sabe o número de vítimas civis na faixa de Gaza. Ninguém sabe o número de homens do Hamas mortos em Gaza. Essa informação jamais é divulgada. Para todos os efeitos, o Hamas é civil. Eles estão misturados à população de Gaza. Não usam farda, nem usam nada que os identifiquem como soldados da resistência. E isso tem uma explicação clara e óbvia. Quando morre e as imagens são divulgadas para o mundo, estão vestidos como civis. Sendo assim, todo jihadista que morre é um civil vítima de Israel. Esses relatos de vítimas civis de Gaza vêm dominando as manchetes diárias, principalmente no Brasil. O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, afirma que desde o início do conflito, mais de 30 mil civis foram vítimas do malvado exército de Israel, que está em Gaza lutando contra uma organização de homens maus que fizeram barbaridades em outubro. Dentre essas, sequestraram bebês, crianças, adolescentes, idosos, famílias inteiras. E caso você não se lembre ou estava em coma induzido, ainda existem 134 reféns em Gaza, incluindo um brasileiro. Desses 30 mil civis, o que inclui homens, mulheres e crianças no total, segundo o presidente Lula, dentre esses 30 mil, 12 milhões são crianças. Esses números do Hamas é o que está sendo espalhado por aí. Você sabia? Grandes redes de notícias e até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estão usando esses dados. E olha que o Biden já tinha falado que achava que esses números eram meio duvidosos. Mas nos últimos dias, ele acabou pegando esses números de mortos que o Hamas deu e divulgou também. Talvez por jogada política, para buscar uma simpatia popular em busca de uma reeleição? Quem sabe? Agora, outros dados que são divulgados e são comprovados por mim são os dados divulgados pela Insider, patrocinadora desse vídeo. A Tech T-Shirt da Insider possui tecnologia que veio para facilitar o seu dia a dia. Com a Tech T-Shirt da Insider, você não precisa passar a sua roupa. Ela desamassa no seu corpo. Você pode usar a blusa o dia inteiro, que no fim do dia não tá com aquele cheirinho azedo, sabe? Não tem aquele suorzinho escorrendo pelas costas, porque além de absorver o seu suor, evapora muito rápido e também não deixa cheiro. A tecnologia é impressionante e realmente cumpre com o que promete. Além disso, você pode lavar as roupas da Insider diversas vezes que ela não vai perder a cor. E como ela é patrocinadora desse vídeo, ela conseguiu um cupom de 15% de desconto para você aproveitar qualquer produto do site oficial da Insider que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveite o cupom e aproveite suas roupas da Insider. Realmente valem a pena. Eu uso e aprovo. É meio estranho o fato de o Hamas ser considerado como uma organização terrorista tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia. Mas mesmo com isso em mente, os números que eles divulgam ainda são usados. Tipo a ONU, que se baseia nesses números para pedir um cessar-fogo imediato. Mesmo com tudo isso, há algumas vozes que levantaram dúvidas sobre os números divulgados pelo Hamas. Por exemplo, Luke Baker, que já chefiou o escritório da agência Reuters em Jerusalém, alertou as organizações de notícias para terem cautela em relação aos dados de mortos e feridos fornecidos pelo Ministério da Saúde de Gaza, que nada mais é do que o Hamas. Baker apontou no ano passado que o Hamas tem um claro incentivo para usar essa propaganda a seu favor, inflando o número de vítimas civis ao máximo. Por exemplo, você lembra em outubro, quando o conflito começou lá em Gaza, o grupo
Hamas acusou Israel de atacar um hospital em Gaza e causar cerca de 500 vítimas. Alguns jornais internacionais citaram esse número sem nenhum tipo de confirmação oficial e acabaram sendo criticados por isso mais tarde. O impressionante é que, minutos depois do foguete ter caído no hospital, o número de 500 vítimas já estava pronto para ser divulgado para o mundo inteiro. Dias depois da explosão no hospital, tanto Israel quanto os Estados Unidos investigaram o incidente e concluíram que a explosão foi causada por um foguete lançado do próprio grupo palestino Jihad Islâmica, de dentro de Gaza. Essa informação também foi confirmada pela Human Rights Watch, que absolveu Israel da explosão, refutando as acusações feitas pelo Hamas. Alguém deu ênfase a essa notícia? Não. A explosão do foguete dá mais audiência. O número de mortos no hospital também foi questionado, com a inteligência da União Europeia citando que a explosão tinha vitimado entre 10 e 50 pessoas, bem diferente dos 500 divulgados pelo Hamas. Uma matéria de outubro de um importante jornal inglês também questionou a confiabilidade dos dados divulgados pelo Hamas. Nessa pesquisa, especialistas enfatizam que os números de Gaza são inverificáveis e que funcionários da saúde local que não forem funcionários diretos do Hamas precisam seguir as regras dadas pelo próprio Hamas ou correm sérios riscos de vida. Um relatório divulgado em janeiro desse ano no think tank Washington Institute afirma que os números de mortes e as estatísticas dadas pelo Hamas são inconsistentes, imprecisas e manipuladas sistematicamente para minimizar o número de homens e terroristas mortos no conflito. E sem uma melhor compreensão da divisão de mortes que ocorrem lá em Gaza, não se pode emitir nenhum julgamento definitivo sobre o caráter da operação militar de Israel em Gaza. O Hamas tem ignorado as mortes de homens para dar a impressão de que a operação de Israel em Gaza é especialmente indiscriminada e focada principalmente em abater mulheres e crianças civis, as 12 milhões de crianças do Lula. Isso estaria sendo feito com o objetivo de fazer com que a comunidade internacional faça pressão sobre Israel para que o país encerre sua ofensiva em Gaza antes que o grupo terrorista perca o controle de toda a faixa de Gaza e corra o risco de ser extinto. Abraham Weiner, professor de Estatística e Ciência de Dados da Universidade da Pensilvânia, também analisou os números das autoridades de Gaza, que são do próprio Hamas, e concluiu que esses números oficiais de baixas civis são estatisticamente impossíveis. Ele apontou para uma regularidade quase que metronômica no aumento diário das baixas relatadas pelas autoridades de saúde em Gaza, sugerindo que esses números provavelmente não são reais. Ele também aponta que a falta de correlação entre o número de mulheres, crianças mortas e o número de homens mortos contradiz as expectativas baseadas na natureza dos conflitos em geral. Outras anomalias incluem contradições nos números reportados e taxa desproporcionalmente alta entre mulheres e crianças, o que levanta suspeitas sobre a precisão desses dados apresentados pelo Hamas. Weiner pontua que a verdade sobre o total de vítimas civis em Gaza é incerto e provavelmente nunca será conhecido. Ele afirma que evidências sugerem que os números apresentados pelo Hamas podem certamente estar inflacionados. Para Alexandre Pires, não tem como duvidar, especialista em relações internacionais e economia do IBMEC de São Paulo, a credibilidade dos dados sobre as vítimas do conflito em Gaza, fornecidos pelo Ministério da Saúde do Hamas,
é, no mínimo, questionável. O especialista disse que a falta de uma estrutura de medicina legal confiável e o acesso limitado de médicos e observadores estrangeiros aos dados do Ministério do Hamas contribuem para que esses dados sejam duvidosos. Não existem métodos para aferir a autenticidade dos dados do Hamas, afirmou o especialista. Pires sugere ainda que o Hamas pode sim estar distorcendo as informações para fins políticos, intensificando os números para refletir uma taxa de mortalidade desproporcionalmente alta em comparação com outras zonas de conflito. O professor ressaltou a importância de se tratar os dados do Ministério de Gaza do Hamas com cautela, considerando que eles são produzidos por uma das partes que estão envolvidas diretamente no conflito, possuem interesses e são uma organização de homens maus. Um abraço, Renato Santos. Os grandes veículos de comunicação divulgam esses números por serem os únicos números disponíveis sobre o conflito. Mas o que deveria sempre ser citado é que esses números provêm de uma organização de homens maus. Mas, infelizmente, quem não informa ou ignora isso propositalmente também quer a destruição de Israel e torce por isso. Nas zonas de conflito, como em Gaza, onde há uma mistura entre população civil e homens do Hamas, o número de mortes pode ser realmente alto, isso é inegável. Mas esses números talvez só sejam esclarecidos e confirmados de fato quando o conflito se encerrar, ou talvez nunca sejam conhecidos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com um amigo seu. Um forte abraço.